Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, hoje eu irei falar um pouquinho da palavra que eu ministrei ontem, que se encontra lá em João, capítulo 12, o versículo 23 ao versículo 26. Essa palavra eu falei sobre o contraste entre servir ao Senhor e ser cuidado por Ele, receber a provisão dEle, receber o que precisamos dEle, que as nossas necessidades são supridas a partir do momento que nós nos responsabilizamos ou temos um compromisso em fazer a obra e estar no centro da vontade de Deus. Em João capítulo 12, versículo 23, diz assim: E Jesus lhes respondendo, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E é interessante que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, trata Jesus como o Filho de Deus. Trata Jesus como aquele que havia de vir. Como, por exemplo, ele começa o seu Evangelho escrevendo: O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tratando Jesus como o Verbo, aquele que estava com Deus, ou seja, o Filho de Deus. E é interessante que, assim como João trata Jesus como Filho de Deus, nós também precisamos ter isso em mente, que Jesus se fez servo para que nós nos tornássemos filhos. Ele foi a semente plantada lá no Calvário e nós somos os frutos dessa semente. Então há um contraste e um equilíbrio entre ser servo e ser filho, ter a responsabilidade, o compromisso de um servo, mas a intimidade, o relacionamento de um filho com o pai, o servir, mas o também chamar de pai, servindo e sendo cuidado pelo Senhor, sendo servo, aquele que faz tudo o que lhe é mandado, mas um filho que se abre, que se desabafa, que conversa, que se relaciona, que ora, que tem intimidade com o Pai. E olha que interessante. Jesus começa dizendo: o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas no versículo seguinte ele diz: Porém, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, mostrando o propósito da sua vinda, mostrando o seu propósito. Ele primeiro fala sobre glorificação, sobre exaltação, sobre louvor, adoração, mas em seguida ele diz: mas tem que morrer, tem que descer. Ele se compara a uma semente. Ele usa uma linguagem simples para nos revelar, para nos mostrar algo profundo. E é isso que é a arte da pregação, pegar algo que é profundo, aprendendo com Jesus e transformando em algo simples para a compreensão de todos. Essa é a arte da pregação, como é lindo. E nós bem sabemos que a lógica de Deus é diferente da do homem. Nós pensamos que ganhando estaremos saindo no lucro, mas na verdade no reino de Deus, quando você perde, é aí que você está ganhando. Quando você deixa tudo para trás, é aí que você está ganhando. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, deixando as coisas dessa terra, abrindo mão de algumas coisas, você não está perdendo, você está investindo. E pelo contrário, você está ganhando. Ganhando o quê? O nosso bem mais precioso, que é a vida eterna. E Jesus ele fala no versículo 26 que o Pai o honrará. Primeiro ele diz: se alguém me serve, siga-me. Quando se trata de seguir, é Jesus na frente e você atrás. É Ele te guiando, é Ele seguindo e você indo atrás, acompanhando os seus passos, vivendo nos mesmos passos de que Jesus. Quando ele fala siga-me, é Ele indo e nós o seguindo, indo atrás, imitando, tentando ser como Ele, igual a Ele. E ele termina o versículo 26 dizendo: meu Pai o honrará. Promete que o mundo te honrará, que o seu líder ou que as pessoas te honrará, mas o próprio Deus. E muitas das vezes nós nos perdemos nisso. Quando servimos, pensamos que a tal pessoa vai nos recompensar,
Quando servimos a família, amigos, a igreja, nós pensamos que vamos ter um reconhecimento, um mérito, sendo que isso não é o mais importante ou nem é importante. Então, servir a Deus não é algo muito fácil, não é algo muito simples. Cabe a nós renúncia, cabe a nós humildade e simplicidade muitas das vezes. Mas saiba que servindo, você terá essa garantia do cuidado de Deus. Quando você se responsabiliza pelas coisas de Deus, Deus se responsabiliza pelas suas coisas. Se você responsabilizar apenas com as suas coisas, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você tem um compromisso com a obra de Deus, se você tem compromisso com o propósito, com o chamado, com o ministério que Deus te concedeu, se você tem realmente um compromisso de se dedicar, de se alimentar para alimentar a noiva, para alimentar a igreja, saiba que Deus cuidará de você. Deus providenciará na área financeira, na área da saúde, na área mental, espiritual e física, porque Deus, volto a repetir, não fica devendo nada para ninguém. E lembrando que Jesus nos deu uma promessa. Essa semente foi plantada, essa semente teve que morrer, mas ao terceiro dia ressuscitou para que nós venhássemos dar frutos, para que a sua igreja viesse ser firmada na pedra que é Jesus, nosso alicerce, na rocha que é a que alicerça a igreja e a que a mantém de pé até hoje. Mas nós temos uma promessa que é a maior recompensa da qual eu falei, que é a vida eterna. Nós estamos passando por desafios, por dificuldades aqui na terra, mas um dia, como Jesus nos prometeu, seremos glorificados, transformados e encontraremos com Jesus nos ares. Encontraremos com Jesus e após isso teremos a bodas do Cordeiro, cearemos com Ele, reinaremos com Ele. Quão lindo é isso! Nós devemos ter essa esperança em nossos corações. E a garantia se está naquele Deus que providencia. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós agradamos a Ele. Nós agradamos ao Senhor. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, enquanto você está posicionado, enquanto você está obedecendo, você está alegrando ao Senhor. E como consequência disso, Ele vai te dando força, Ele vai te dando graça. E a graça de Deus nos basta. E por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, aguente mais um pouco, porque Jesus está voltando. Em breve, como dizem Apocalipse capítulo 21, versículo 4, será enxugada de nossos olhos toda a lágrima. Viveremos num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Viveremos plenamente com Jesus, podendo adorar e sentindo a sua presença, podendo viver em comunhão com os nossos irmãos e com Cristo, podendo abraçar aquele que nos comprou com sangue, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou e morreu por nós. Em breve, estes desafios que nós passamos irá cessar, essas dificuldades que nós passamos irá cessar, nosso corpo será glorificado, não haverá mais essa batalha entre a carne e o espírito, todas essas dificuldades e desafios irão cessar, nós viveremos plenamente com Jesus. Então aguenta firme e saiba que se você está o servindo, se você está com compromisso com Ele, se relacionando com Ele, servindo a Ele, Ele irá cuidar de você, irá providenciar. E se você está passando por um processo, não murmure, pelo contrário, continue servindo, continue na posição, que Deus é poderoso, não duvide do poder do nosso Deus, Ele providencia, Ele cura, Ele liberta, Ele faz até mesmo o impossível. Não duvide do poder do seu Senhor, do seu Pai, mas que você venha se relacionar com Ele, clamar como um filho e servir como servo.